Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvamos a Deus por esta manhã em que estamos na presença dEle. Coloque-se de pé nesta hora, vamos nos apresentar ao Senhor em oração. Comece a declarar a Ele a sua gratidão, o seu amor, a importância de você estar na casa dEle nesta manhã, amém? Senhor, nós te adoramos, Pai, e te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este dia, Pai Santo, que temos a oportunidade, Deus, de estar na sua presença. Que o Senhor, Pai Santo, venha de uma forma muito especial nos tomar, nos envolver, e que possamos, ó Senhor Deus, ser, ó Senhor Deus, Pai, adoradores, que adoram em espírito e em verdade neste lugar. Possamos estar com o nosso coração, Senhor Deus, aberto, Senhor Deus, contrito, quebrantado, para podermos ouvir a Tua voz, aprender do Senhor, Deus, e a nossa fé será crescida, Senhor Deus, segundo a sua vontade. Nessa manhã estamos reunidos como igreja, Deus, para essa escola bíblica dominical, Deus, para sermos ministrados nas nossas classes, que o Senhor venha usar, Senhor Deus, os professores, que o Senhor venha usar, Pai Santo, este momento devocional aqui, ó Deus, Deus, para a edificação, Senhor Deus, da nossa vida, Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, Pai Santo, pelo privilégio de estarmos aqui. Repreendemos todo o mal, Senhor Deus. Pai, nos colocamos diante do Senhor. Que o Senhor, Pai Santo, seja o único, Senhor Deus. Pai, ó Deus, a estar na nossa mente, no nosso coração, que haja um só coração, uma só mente, uma só disposição nesta manhã, Pai, em adorá-lo, em cultuá-lo, em aprender do Senhor, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Abra aí a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, último livro do profeta Isaías. Último capítulo desse livro tão significativo para nós. Isaías 66. Glória a Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Mas o homem a quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Vamos poder tomar assento, amém? Nós temos, e hoje o estudo aqui na classe do tempo passa por esse capítulo. Nós temos aqui o Senhor, numa declaração por meio do profeta Isaías, justamente se contrapondo à falsa religiosidade, aquilo que o homem pensa fazer para ele, mas que na verdade atende muito mais o seu coração do que a Deus, atende muito mais a sua crença do que a adoração e o louvor ao Senhor. Na questão de querer fazer coisas que Deus não determinou, de que o Senhor não estabeleceu, como muitas vezes extrapolamos isso, e o Senhor coloca: eu fiz todas as coisas, que casa vocês me edificarão? O que poderão fazer além daquilo que eu já fiz? Essa palavra do profeta, ela vai justamente deixar de fora da nova Jerusalém, do céu, justamente a falsa religião. E a palavra do verso 2 nos diz de que te adoramos, Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro.
Senhor, e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Infelizmente, a questão digital, às vezes, tem altos e baixos, né? E nós precisamos também investir um pouquinho para melhorar isso, mas hoje, basicamente, é a questão do sinal, não do sinal de internet aqui, mas do acesso lá ao YouTube, né? Então, temos com essa dificuldade de base, não dificuldade aqui da igreja, e esse sinal está caindo. Então, venha participar dos cultos, enfim, em casa, às vezes, o sinal cai, né? Aí precisa retomar, quando retoma já passou alguma coisa do culto. Então, que Deus possa mover o nosso coração para estar na casa do Senhor. Também, queridos, a irmã Lourdes, a mãe da irmã Adriana William. Quem se lembra da irmã Adriana William? Glória a Jesus. A Adriana William já está de alta, está em casa, já tem um tempo. A irmã Lourdes, ela não comunicou à igreja em razão justamente da pandemia, para a questão da visita, da sensibilidade que ela estava ainda tendo ali, mas já está de certa forma bem, né? E já pode receber visitas. Então, os irmãos da igreja, as irmãs da igreja que desejarem visitar ali, estejam ligando para a irmã Lourdes, combinando um horário para ir lá. Acho que é de bom tamanho, né? As irmãs aí mais visitarem, fazer uma visita à irmã Adriana William, e aí, aos poucos, inseri-la novamente no contexto aqui do culto, da adoração, na medida em que ela vai estar melhorando. Então, segundo a irmã Lourdes, mãe da irmã Adriana William, já pode receber visita. É claro que grupo pequeno, enfim, nesse momento de pandemia ainda, com muita segurança,
para que a gente possa estar ali visitando a nossa amada irmã. Próximo domingo é culto e ceia, irmãos. Amém? E culto e ceia fala de quê? Glória a Jesus. Então, o Ministério Semear agradece as contribuições, né? Pessoas têm sido alcançadas mensalmente. Então, traga a sua contribuição aí para o culto de ceia. Também, eu já quero antecipar aqui o aviso, provavelmente a ceia do mês de agosto será no primeiro domingo, em virtude da viagem missionária, né? A gente tinha pensado em colocar no dia 15, aniversário da igreja, mas já fica mais no meio do mês. Então, a celebração da ceia no mês de agosto será no primeiro domingo de agosto, porque do dia 2 a 9, então dia 8, que seria o segundo domingo, nós estaremos fora aqui. Então, estamos antecipando a celebração da ceia do Senhor para o primeiro domingo de agosto. Então, já coloque na sua agenda, vai ser postado nos grupos da igreja, e que Deus possa nos abençoar, para que tenhamos aí esses eventos todos abarcados pela unção do Senhor, pelo cuidado do Senhor, pela provisão do Senhor. Com relação à viagem ao Xingu, queridos, esteja colocando seu nome. Temos 6 pessoas inscritas e só temos 12 vagas. Nós não estamos aqui podendo oferecer bolsas para as pessoas irem. Por quê? Porque já são vários recursos que já estão empenhados para algumas atividades. E essa viagem ali, ela ficará um pouco pesada, então contamos com a contribuição daqueles que irão, para que a viagem possa se manter, né? Se autossustentar. Então, se você tem disponibilidade, está aposentado, está de férias, tem uma semana de folga, é uma oportunidade ímpar para você ir ali, ser um instrumento do Senhor, naquela aldeia nova ali na Calapalo, uma aldeia que nós não conhecemos ainda. Nós iríamos em junho no Camaiurá, não deu certo, no Camaiurá não, no Cuicuro, e agora temos a oportunidade de ir em outra aldeia, na Calapalo, e ali haverá uma festa do Quarupi. A festa do Quarupi é uma das festas mais tradicionais dos povos xinguanos. É uma festa que turistas querem entrar, enfim, europeus do mundo todo procuram para vir participar dessa festa. Então é uma oportunidade ímpar de, além de evangelizar, de ali estar dando cobertura espiritual à aldeia, porque é uma festa também espiritual, uma festa de invocação de espíritos, né? De encerramento de luto. Então, o momento da igreja estar presente mesmo, estar ali batalhando espiritualmente para que não haja manifestações malignas, para que tudo ocorra bem, porque é comum ter manifestações demoníacas, sim, nessa festa do Quarupi, porque é uma festa de invocação de espíritos. Mas é uma importante também de conhecer uma nova cultura. Então, se você desejar ser instrumento de Deus, participar de uma festa, conhecer algo transcultural, é uma oportunidade ímpar de você estar ali, se você tem essa semana aí, do dia 2 ao dia 9, podendo ser instrumento de Deus ali para abençoar a nação ali, a comunidade ali do Calapalo, amém? Vamos estar dividindo as classes nesse momento. Os jovens e adolescentes irão lá para trás. Não é isso, Eliane? Não é isso, Angélica? Né? Então vai ter uma escola bíblica dominical diferente, estarão ali debaixo das tendas. Vão sentir um pouquinho de frio, mas jovem é forte, diz a palavra, né? Fica de pé. Os professores que irão ministrar nessa manhã podem estar vindo à frente, estar orando. Glória a Jesus. Você que está em casa nos ouvindo, não deixe de trazer o seu filho para a escola bíblica dominical. Nós estamos aqui com o Ministério Infantil disposto, montado, e tem classes que não estão funcionando porque falta criança. E nós sabemos que a igreja tem criança nessa faixa etária. Então, não deixe de trazer seu filho, não deixe de abençoá-lo, amém? Não deixe de fornecer a ele informações, princípios, valores do reino de Deus. Também à noite, com as crianças, já está mais frequentado, mas também não deixe de trazer o seu filho para a glória do Senhor. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, Senhor Deus. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento de devocional, Deus, em que estivemos aqui na igreja. Senhor Deus, agora estaremos dividindo as classes, que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas. Os professores que irão ministrar nas diversas classes nesta manhã, que o Senhor os use com poder, com autoridade, com discernimento do seu Espírito, Pai, e que a clareza da palavra, Senhor Deus, alcance os corações, no nome de Jesus. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Quem tem que sair, fica à vontade nesse momento.
A classe do discipulado vai ficar aqui na igreja hoje, ok? Glória a Jesus. Estamos encerrando praticamente o estudo do livro do profeta Isaías. E nesta manhã passaremos pelos capítulos 65 e 66 desse livro tão especial, né? Escatologia, outra perspectiva, é o tema dessa lição aqui, da lição 17, última daquilo que o presbítero André, inclusive, está viajando, está com a família, tirando um tempinho de férias, né? Havia estabelecido, juntamente com o conselho da igreja, para estarmos estudando nesse quadrimestre. Que Deus possa nos conduzir nesse ensino. A partir do verso 17 do capítulo 65, queridos, vamos ler. Amém? Uma leitura um pouco longa, mas dá para fazer aqui para a glória do Senhor. Eu vou ler um versículo e os irmãos leiam os demais, ok? Isaías 65, 17 diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém a alegria e para o seu povo o regozijo. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto.
Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morre, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Alguém sabe por que eu li o verso 24 e depois voltei no 23? Alguém imagina? Justamente porque na cultura de Israel, no culto, eles, quando tinham uma passagem bíblica que encerrava com um juízo, eles voltavam para encerrar com uma promessa. Então, raramente, ou quase
Nunca o judeu encerrava uma leitura bíblica com o último versículo tratando de um juízo, mas sim sempre retratando uma promessa. Então foi por isso que nós lemos nesta manhã, retrocedemos aqui, porque o verso 24 termina com um juízo, mas o verso 23 termina com uma promessa. Amém, queridos? Esses 2 capítulos, nós não nos prenderemos somente a eles, por quê? Porque eles têm informações, queridos, que transcendem muito aqui apenas esse contexto de Isaías. Nós não compreenderemos aquilo que Isaías fala aqui, tão somente ficando nesse texto. Nós temos que avançar por várias passagens, por vários locais da palavra de Deus, para entender aquilo que o profeta está falando aqui, a partir do verso 17, do capítulo 65, também no capítulo 11, no capítulo 2, enfim, nós temos vários textos do profeta Isaías que tratam basicamente desse tema aqui descrito, né? Lá em 1:21, começa com o retrato da cidade pecaminosa, em Jerusalém, e termina aqui no verso 19 do capítulo 65, com uma cidade cheia de alegria e de gozo. Nós temos aqui no profeta Isaías algo muito interessante. O profeta Isaías começa com o pecado e termina com a glória. Começa com a queda e termina com novos céus e nova terra. A Bíblia também começa assim, né? Ela vai do pecado, da queda, à glória celeste. Há de se fazer um paralelo desse texto, queridos, né, com Apocalipse, especialmente nessa manhã com Apocalipse capítulo 20, porque essa passagem ela fala justamente do reino milenar e dos novos céus e nova terra. Então não tem como a gente ficar só aqui nesse profeta, nesses versículos, porque a gente não vai compreendê-lo sem assistência de outros textos, né? Um resumo aqui dessa lição. Os versos 17 a 25 do capítulo 75 fala dos novos céus e da nova terra e do que acontecerá ali. Faz uma miscigenação aí, mescla justamente algo que é na eternidade e algo que vai acontecer aqui na terra. Até por isso nós precisamos avançar, porque senão, ao mesmo tempo que o profeta fala aqui de novos céus e nova terra, ele fala de um reino milenar aqui na terra. Então ele está falando de uma passagem para a eternidade mesmo, mas está falando também de cumprimento da palavra de Deus, das promessas do Senhor para Israel ainda nesta terra, ok? Tanto que o segundo ponto aí, céu, já, mas não para todos, né? Então nós temos aí ainda esse momento de estarmos usufruindo nesse período de um pouco da antessala do céu aqui na terra, no reino milenar, no reino em que Jesus estará governando, mas ainda não é a eternidade. Um parto sem dores, versos 7 a 13 do capítulo 66, fala justamente da presença de Deus, Deus gerando, da presença de Deus nesse novo momento, nesse novo tempo, tanto durante o reino milenar, quanto na cidade da Nova Jerusalém, descrita a partir do capítulo 21 de Apocalipse, né? Então nós temos aí Deus gerando, Deus numa forma bem descrita pelos profetas, mas de uma forma bem, como eu posso trazer para a compreensão dos irmãos assim, bem abrupta, bem consistente, bem presente. Ou seja, ele vai dizer assim que a mulher deu à luz antes da dor, né? Então é nesse aspecto que a gente está colocando, que o Senhor está agindo no momento inesperado mesmo, no momento em que o povo não espera. Então ele estabelece a vinda de Cristo. Então aí nós temos a presença do Senhor constante. O outro lado do céu, que fala justamente dessa questão aí daqueles que não entrarão e daqueles que entrarão. E a população do céu, que é justamente a obra missionária, evangelística da igreja, e que vai levar isso aos outros povos. E vamos caminhar aqui, né? Vai lá para Apocalipse capítulo 20, nós vamos estar voltando nesse texto aqui. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele,
para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ficamos aqui até o verso 4, por enquanto. Nós temos aqui um esboço desse capítulo 20, que basicamente se completa ali na profecia de Isaías. Nos versos de 1 a 4, traz a revelação da prisão das forças malignas por 1000 anos. Nos versos 5 a 6 de 20, apresenta a instituição do reino milenar, esse governo de Cristo. Nos versos de 7 a 10, mostra a última rebelião de Satanás e de seus adeptos. Interessante que, nesse período, Satanás estará preso, mas o pecado ainda vai existir. Isso nos revela o quê? Que não é a causa do nosso pecado, não é o diabo, é a nossa natureza pecaminosa, né? Nos versos de 11 a 15, revela o juízo final. Alguns acontecimentos que antecedem esse reino milenar, que Isaías coloca também ali no seu livro, né? E Daniel trata muito claramente disso. Então decorrerão 75 dias, a partir de que ponto? Jesus volta, destrói, Apocalipse 19, Jesus volta, destrói os exércitos do anticristo, né? E aí estabelece alguns julgamentos, e a partir desse momento são 75 dias para que o reino milenar seja implantado na terra, né? Para que Jesus implante esse reino. O período da tribulação acaba, esses 2 períodos se passam, né? Daniel 12, 11 nos fala em 1290 dias, e no verso 12, em 1335 dias. São 75 dias da volta de Jesus até passar pelos julgamentos e o início do reino milenar. E o profeta coloca justamente isso, lá no verso 24, capítulo 66, diz que vai contemplar os mortos, vai contemplar aqueles que não estarão vivos naquele momento. E o verso 24 do capítulo 66 fala justamente também da condenação eterna, de um fogo que não se apaga, como Jesus traz nos evangelhos de Mateus, né? No evangelho de Mateus, de Lucas, enfim. Então nós temos aqui esse período descrito por Daniel, a profecia de Daniel, conversando com a profecia de Isaías, conversando com o Apocalipse, né? E trazendo para nós esse cumprimento desse grande momento que está preparado, profético, especialmente para a nação de Israel, mas para toda a terra como um todo. Daniel estabelece 3 períodos de tempo. Primeiro período, Daniel 12, 7. Você pode acompanhar aí, não vai dar para a gente ler todos os versículos, né? São os 42 meses da guerra contra o anticristo em Israel. Ezequiel 20, 33, 38, Zacarias 13, 9, Malaquias 3, 3. Então nós temos esse primeiro período de tempo aí. Nesse tempo, Deus intervirá fazendo o chão se abrir e engolir os exércitos da besta. Então, nós temos aí a batalha do Armagedon descrita, né, nesse período com a volta do Senhor Jesus. Haverá uma guerra entre o anticristo e os países do norte e leste de Israel, que o ocupará nesse período, mas depois de conquistar essas nações, se voltará novamente contra Israel. Nós temos ali no finalzinho desse período, né, em que Jesus volta para livrar Israel. Porque, na verdade, você vê hoje, os principais conflitos do Oriente Médio acontecem por causa de quem? Israel. Né? Então, nós temos se você vai para Apocalipse capítulo 12, nós temos a perseguição do povo de Deus desde o seu nascedouro. Desde o início até o último instante, né? E nós temos ali, porque o Israel, ele vai ser perseguido, especialmente pelo anticristo, como sendo os santos do período da grande tribulação. Porque tem um Israel, a parte de Israel não vai se dobrar a ele, né? Aqui já é um outro estudo que a gente precisa dar, mas nesse momento aqui já é o Senhor livrando Israel. Há uma passagem do apóstolo Paulo que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E alguns escritores colocam justamente esse momento para Israel, quando está sitiado ali,
pelos exércitos do anticristo, e eles clamam pela vinda do Messias. E aí Jesus rompe os ares, né, e com sopro, aí Apocalipse 19, destrói os exércitos do anticristo, livrando, porque a Bíblia diz que um terço de Israel será salvo durante a grande tribulação, ok? Então essa guerra manterá o anticristo ocupado e encurtará a perseguição contra Israel, conforme Mateus 24, 22. Nós temos aí uma guerra estabelecida antes da... Nós temos aqui os acontecimentos anteriores. Hã? Pode fechar, ué. O segundo período representa uma adição de 30 dias ao período anterior. Então, terminou-se esse momento, né, Daniel 12, 11. Abra em Daniel 12, queridos. É interessante, talvez, ler esse texto, né, para que a gente possa caminhar aqui. Então, essa adição de 30 dias, né, Daniel 12, verso 11, alguém pode ler? Achou aí? É o primeiro livro que abre a sequência dos profetas menores. Ajudei? Doze, 11, né? Irmã leu? É 12, 11, capítulo 12. Isso. Isso é o verso 12. Então, o verso 11 coloca 30 dias além dos 1.260 dias. Ok? Que é justamente os 42 meses, né, daquele primeiro período. Então, essa adição de 30 dias ao período anterior. Já o verso 12, do Daniel 12, fala de 1.335 dias. Se você pega a partir dos 42 meses lá do primeiro período para 1.335, você vai ter 75 dias acrescidos aí, né, que o Daniel profetiza, que antecede esse reino milenar aqui de Apocalipse 20 e de Isaías capítulo 65, a partir do verso 17, ok? Nesse período acontecerão certos eventos necessários à proclamação do reino. Quais serão? Batalha do Armagedon, volta de Cristo, né? Então, coloca lá, são 7 anos de grande tribulação. Período final, são 42 meses, ok? Terminou, acrescenta-se o quê? 75 dias. Jesus voltou, batalha do Armagedon. Joel, capítulo 3, Zacarias, capítulo 14, Apocalipse 19, de 11 a 21, justamente a volta de Cristo para destruir as forças malignas. E aí onde começa o capítulo 20 aqui, com a prisão de Satanás, enfim, ok? Começa o enterro dos mortos, Ezequiel 39, de 8 a 22, porque nessa batalha vai morrer. A Bíblia diz que, Apocalipse, se não me engano, capítulo 14, vai dizer que o sangue chega nos joelhos do cavalo. Né? Se você pega o cavalo lá daquela região, mais ou menos 1 metro de sangue, como se fosse um rio de 1 metro de sangue. Não quer dizer que vai ser essa cena, mas para exemplificar o quanto de sangue será derramado nessa batalha do Armagedon. Essa guerra final. Né? Essa guerra em que, quando Cristo volta, estabelece aí o aniquilamento do grande exército que o anticristo vai mobilizar contra Israel. Um grande terremoto e a divisão do Monte das Oliveiras. Zacarias 14, de 1 a 5, traz essa profecia, justamente para romper com a velha cidade, com o velho monte, né? Agora é um novo monte que Isaías coloca lá no capítulo 65, 66. Um grande terremoto. Aqui a gente coloca como terremoto dos terremotos, irmãos. Algo que a terra não viu ainda. Acontecerá nesse momento, ok? Reunião dos prisioneiros dos exércitos do anticristo, Ezequiel 39, de 2 a 5. Então, haverá prisioneiros, haverá reunião. Vocês vão entender isso aqui no próximo tópico, porque tem os julgamentos. Nós temos alguns julgamentos que acontecerão nesse período, né? E aí nós temos o exército do anticristo sendo derrotados, que não morrerem, vão ser aprisionados, segundo Ezequiel 39, 2 a 5. Satanás e seus demônios serão presos no abismo. Aí nós já temos Isaías 24, 21, 22, Apocalipse, que lemos aqui os versos de 1 a 3. Quando será isso? Na volta de Cristo. O anticristo e o falso profeta lançado no lago de fogo já, mas Satanás,
ainda aprisionado por um tempo, ok? Reunião de Israel pelos anjos, Isaías 11:10, de 11:10 a 12, é uma promessa desse ajuntamento, uma promessa desse completo ajuntamento dos santos, dos eleitos, dos salvos da nação de Israel. Mateus 24:31, Mateus 24 trata muito claramente do contexto judaico, né, no contexto de Israel. Então, haverá ali a reunião desse povo. Os julgamentos, tronos de Israel e das nações. Então, Mateus 25, nós temos ali a separação do bode das ovelhas. Profeticamente, nós temos o juízo final, exemplificado, mas o julgamento de Mateus capítulo 25, ele trata justamente de um julgamento das nações. Naquele momento, vinde, bendito meu Pai, entrai-vos no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, esse julgamento não é o juízo final. Ele é o julgamento das nações, nesse período que Daniel coloca aí, em que se separa aqueles que atenderam a voz do Senhor e aqueles que não atenderam. Os vivos da época que se levantaram contra o Senhor, porque na grande tribulação não vai morrer todo mundo. Ok? Alguns vão passar para o reino milenar, né? Especialmente da nação de Israel. E quem entrar no reino? Quem atendeu os requisitos de Mateus 25, que alimentou, que lhe deu camisa, que visitou o órfão. Enfim, na verdade, ali está falando de obras, né? Então, aqueles que não se levantaram contra os pequeninos de Israel. Então, aquele reino ali de 25 não é o juízo final, porque no juízo final não haverá separação. Juízo final, a gente vai ter um estudo depois, assim que o André quiser, que justamente no juízo final não há, querido, julgamento, há apenamento. No juízo final não estará os salvos de um lado e os perdidos do outro. Não. Que nós vamos falar daqui a pouco, haverá duas ressurreições, uma para a morte, aliás, uma para a vida e uma para a morte. No juízo final só vai estar diante do trono aqueles que já estão, dos bodes, das ovelhas aí, é justamente o julgamento das nações ali, quem vai entrar no reino milenar e quem vai já morrer, né? Morrer e ir para o Hades, vai para o Hades, vai para o inferno, aguardando a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo final. Sim. A igreja já está... Vamos passar por esse ponto aí, ok? Jerusalém será limpa e reconstruída para o reino, Ezequiel 48. Olha só. Isso. De uma forma de aplicação, nós podemos até aplicar uma questão de seleção, né? Daqueles que atenderam a voz do Senhor e dos que não atenderam. Mas o contexto fala de Israel. Ok? Ali fala de Israel. O contexto de Mateus 24, 25, com algumas exceções ali de alguns versículos, estão tratando de Israel. Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo e como serão as últimas coisas. Então ele descreve algumas coisas ali sobre Israel, e dentro desse contexto ele fala daqueles que perseguiram, daqueles que não atentaram aos pequeninos. Ele fala dos pequeninos ali, justamente está falando daqueles filhos de Israel que foram perseguidos, enfim, ok? Aplica-se a uma caminhada de fé. Sim, nós temos como igreja o papel, e Paulo escreve isso a Timóteo, né? Colocando primeiros da família da fé e não deixar os outros. Deus sempre está colocando os órfãos, as viúvas, como necessitados, enfim. Então, de uma forma geral, a gente aplica aquele princípio da generosidade, do cuidado, da atenção ao caminhar da igreja. Mas aquela profecia ali se trata especificamente nosso conhecimento aqui bíblico, a nação de Israel, o julgamento das nações, ok? Aí há uma construção do templo milenar. Ezequiel fala desse templo que será construído. Não significa que Deus vai romper com o sacrifício da cruz,
ok? Há uma figura de linguagem aqui, de adoração a Deus. Isaías coloca isso lá no capítulo 66. Né? Há uma figura de linguagem. As nações fluirão para Jerusalém para adorar a Deus. Inclusive, Zacarias traz um juízo ou uma consequência para quem não subir para adorar a Deus, mesmo sendo de fora de Israel. Ok? Então, a figura de linguagem aqui para exemplificar que Deus será adorado por todas as nações. Que o Senhor será ali, né, visitado em Jerusalém, visitado naquele lugar ali, e as nações se curvarão diante dele. Ok? Inclusive como uma obrigação de ir ali cultuar a Deus. Estabelecidas as nações em suas próprias porções da terra. É um reino de justiça, queridos. Nesse momento haverá essa questão, um reino de justiça. E a geografia da terra mudará. Ok? Não haverá, por exemplo, as distorções sociais, né? Os disparates sociais. Ok? Não será um país não será um governo comunista, nem socialista, né? Será um governo de justiça. Ok? Tanto é que a gente vai ver alguns aspectos desse período aí, tá? Então, a geografia do mundo muda. Ok? Haverá realmente a divisão da terra prometida em 12 regiões e o assentamento das 12 tribos de Israel, como não houve ainda. A promessa de Deus feita a Abraão, ela não se cumpriu ainda de forma cabal para Israel. Que a terra que ele pisar seria dele, da sua posteridade. Ok? Davi chegou bem perto. Né? Josué ficou um pouco distante, mas Davi chegou bem perto. E até hoje, depois de Davi, não existiu mais essa conquista de terra, muito pelo contrário, Israel diminuiu bastante. Né? Mas no reino milenar será cumprida a promessa feita a Abraão de que onde ele pisou a planta dos pés ali, onde os olhos dele alcançou, será da sua posteridade, será do seu povo. Okay? Então você vê que é um momento de cumprimento, né, da profecia de Deus para a nação de Israel. Aí nós passaremos aqui por alguns julgamentos. Eu creio que não terminarei esse estudo hoje, porque é muita informação reunida em dois capítulos de profeta de Isaías. Um abre, outro fecha, né? Glória a Jesus. É muita informação. Nós, talvez domingo que vem teremos que retomar esse tema aqui de onde pararmos, ok? Então nós temos aí alguns juízos. A gente pensa que é claro que tem um juízo final, né? Só que nós temos alguns julgamentos que antecedem esse juízo final. E vamos passar por eles aqui para a gente compreender basicamente isso. Juízo contra os pecados dos cristãos na cruz de Cristo. É um juízo. A cruz é um juízo. Que fez o quê? Remiu pecados. Né? Ok? Dividiu. Eu vim trazer a espada entre aqueles que creem e os que não creem. Quais são os objetos aqui? Cristãos andar na luz. Então, julgou, perdoou. Qual foi a sentença desse julgamento? Perdão. Para aqueles que creem. Eles vão andar na luz. 1 João 7. Tempo, todos os dias. Então, em todos os dias se aplica o juízo da cruz. Ou não? O que você acha? Sim, se eu pecar, eu vou ter um advogado, Jesus Cristo, que advoga a minha causa diante do Senhor. Né? Então, está todos os dias ali, nossos pecados sendo perdoados. Entenda uma coisa, nós somos, todos os nossos pecados, a nossa culpa foi cravada na cruz, mas nós cometemos pecados ainda. Ok? Então, esses pecados são apresentados ao Senhor com arrependimento, confissão e abandono, e obtém ali o perdão, como consequência desse juízo aí. Lugar na terra, né? Então, onde é que está acontecendo esse julgamento? Aqui, todos os dias, após a cruz, enfim. Acho que não há muita dificuldade de compreensão disso aí. Juízo dos anjos caídos por causa da rebelião contra Deus. Então, haverá um julgamento especificamente para os anjos. Judas, 2 Pedro 2,4 e Judas 6,7 coloca justamente essa questão. Acho importante ler esse texto.
2 Pedro 2,4, para os irmãos entenderem isso aqui, né? 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então receberão o seu juízo. Deus já os reservou para isso, ok? Judas 6,7 vai falar basicamente o mesmo teor aí. Tempo, julgamento feito no grande trono branco após o milênio. Aqui já é juízo final. Que os mortos darão o seu... o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, enfim. E ali todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, a semelhança do diabo e dos seus anjos, ok? Porque será preso por um tempo, mas depois será solto aí no final do reino milenar. Outro juízo, o tribunal de Cristo, que acontece quando, queridos? Justamente no arrebatamento. A igreja diante do Senhor, né, se dará nos céus após o arrebatamento e antes das bodas do Cordeiro e atribuirá galardões aos salvos segundo as obras que apresentaram a Jesus. Então haverá um julgamento para os crentes, não um julgamento para condenação, ok? Mas para galardão. É isso que Paulo escreve ali em 2 Coríntios, né? Fica muito claro esse texto ali, que é o tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo está falando dali para a igreja, né? Está recebendo uma carta para uma igreja. Então nós, quem? Igreja. Estaremos diante de um julgamento, ok? Como será isso, pastor? Não sei. Individual, coletivo. Sei que nós vamos comparecer lá, segundo a palavra de Deus. E o quinto julgamento, que é o de Israel, né? Ezequiel 20, 33, 34. Aí nós temos os profetas aqui falando, em Mateus 25, de 1 a 13. Vejamos o que diz Mateus 24. Versos de 4 a 28, traz o período da tribulação, Jesus dá resposta ao discípulo. Nesse período aqui da tribulação, nós temos, inclusive, inserido aí, né, ali a destruição de Jerusalém, do templo, né, o sítio de Jerusalém, coisas abomináveis acontecendo, porque Mateus 24 traz acontecimentos daquele tempo ainda, coisas que os judeus nunca viram. Flávio José escreve algumas coisas, né, nessa história judaica aí, inclusive de pessoas comendo mortos, né, de uma grande enchente na cidade. Então foram dias terríveis ali, por isso que quem está no telhado não desça, fuja logo, né? Não volte para pegar 2 túnicas, já sai da cidade logo. Aquele contexto ele fala justamente de uma destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70, Jesus profetizando ali para os discípulos nessa questão do cumprimento da palavra e da destruição do templo. Versos de 29 a 30 falam da volta de Jesus. Mateus 24, se você abrir lá pode acompanhar. Versos 31 a 41 descreve o julgamento de Israel, propriamente dito. É a separação entre salvos e perdidos, pois todo o contexto está tratando da nação de Israel no período da tribulação. Ok? Então haverá esse momento aí de julgamento para Israel. Versos 42 e 52 são 2 parábolas de exortação à vigilância, queridos, para Israel. Quais são as parábolas? Nós aplicamos a parábola das virgens para a igreja, para arrebatamento, né? Contextualmente, não dá para fazer essa comparação. A gente aplica o princípio de haver o espírito, o óleo, mas a parábola das 10 virgens trata exatamente de Israel. E o profeta Isaías, no capítulo 65, também no capítulo 66, ele inicia o capítulo 66 dizendo o seguinte: eu sou o Senhor, criei todas as coisas, o homem que eu olho é esse. Aí no versículo 3, nós temos ali Deus falando de uma falsa religião. Então nós temos ali nas 10 virgens representadas quem? O Israel que adora ao Senhor e o Israel que não adora a Deus. O Israel que tem óleo e o Israel que não tem óleo. As noivas. Especificamente ali, e o noivo vem, e aquelas que têm o óleo entram no reino. Aquelas que não têm, ficam fora do reino. Basicamente, o contexto
da passagem nos demonstra isso aí, que é um contexto voltado para Israel, até porque no arrebatamento a coisa é mais difícil, é diferente. Ok? No arrebatamento não há 10 virgens. No arrebatamento há uma igreja santa, purificada, santificada, adornada, que vai ser o quê? Tomada. O resto é o quê, irmãos? Pecadores. Mundo que negou Jesus, que não atendeu, que não nasceu de novo. Não são virgens. Naquele contexto ali, todos são o povo de Deus. Ok? O arrebatamento não é separação do povo de Deus, do povo de Deus, aliás, o arrebatamento não é separação dentro do povo de Deus, é separação da igreja do mundo. É o arrebatamento, é o tomar, né? Nas 10 virgens não, é uma separação dentro do povo de Deus, de Israel. É a separação ali que parte segue Jesus, parte não segue Jesus. A parte que segue Jesus vai entrar no reino, e a parte que não segue não vai entrar no reino. É assim que a palavra nos coloca no seu contexto, ok? Não podemos ignorar o contexto, não tem como aplicar aquilo ao arrebatamento. Amém? Ficou claro, irmãos? O princípio da santidade, do haver óleo, de haver unção, esse a gente traz em toda a palavra. Mas as 10, todas são virgens, ou seja, todas são da nação, são do povo. E Jesus está tratando ali especificamente disso, né? Aí nós temos aqui a explicação, né, desse contexto. Aqui está falando da sua segunda vinda, Lucas 12:36, que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Então nós temos aí justamente esse contexto falando de Israel. As virgens prudentes representam o Israel salvo, elas têm azeite em suas lâmpadas, o azeite é símbolo do Espírito Santo, né? As virginessas simbolizam o Israel religioso, alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, segundo Romanos 8:9. Entenda que o princípio pode ser aplicado, mas não está falando de arrebatamento ali. Não tem como aplicar arrebatamento ali. Ok? Até porque estão esperando. Quem espera Jesus? Quem espera, irmãos, o mundo? A igreja. E quem espera mesmo dentro da igreja? Instituição humana. Os salvos, os nascidos de novo. Porque dentro da igreja também tem pessoas que não são igreja. A gente fala igreja, mas não é igreja. Ok? Porque igreja é igreja tirado para fora. Igreja é corpo de Cristo. Não estou falando de instituição, não. Estou falando de igreja, corpo de Cristo. Essa espera o seu Senhor. Naquele contexto ali, né, todos estão esperando o Messias. Não é verdade? Israel não espera o Messias? Só que uns esperam de forma genuína e outros não. Paulo, antes de se encontrar com Jesus, nascer de novo era irrepreensível, não era? Olha só um exemplo aqui. Segundo o contexto judaico, Paulo era irrepreensível, irmãos. Ele declara isso, judeu de judeus. Né? Tinha toda a prática. Segundo a lei, havia algum defeito em Paulo, irmãos? Não havia. Zeloso. Mas o que ele precisava? Precisava o quê? Nascer de novo. Ser salvo. Assim é Israel, né? Ok? Aí nós temos os textos ali que nos falam, né? Que nem todos que são de Israel são. E o texto de Romanos 9-11 fala justamente do eleito do Senhor, que é a nação de Israel. Ok? De Romanos, né? Então nós temos as promessas ali descritas para esse povo. Que Deus não revogou as promessas que foram feitas a Israel. Você tem dúvida disso? Alguma linha teológica nos nossos dias, já há algum tempo, né? A teologia reformada, ela se dividiu nesses dois aspectos aí, acreditam que isso se cumpre na igreja. Mas eu acredito que isso se cumpre em Israel. Ok? E Paulo coloca isso lá em Romanos com muita clareza. Né? Então, assim, nós temos esse contexto para Israel. E nós não estamos fugindo de Isaías 65, nem 66, porque o profeta Isaías está profetizando ali inicialmente para quem? Para Israel.
Mateus 24 descreve todo o julgamento dos judeus, como Deus irá separá-los, fala que só serão salvos que permanecerem fiéis. Esse fiel aqui se entende por receber a Cristo. Não é por obras. Nesse julgamento não há como lançar fora Efésios capítulo 2. Não há como deixar de lado a graça especial. Ok? Não há como deixar de fora que a salvação não é por obras. Então Israel que será salvo não será por obras, mas pela fé. Porque só pela fé é possível ser salvo, senão nós rasgamos todo o contexto da revelação redentora do Senhor para o homem. Alguma pergunta? É muita informação, mas nós estamos caminhando o mais devagar possível aqui, viu, irmãos? Lucas 12, 35 e 37 confirma que esta parábola não se aplica à igreja, e sim a Israel, na sua segunda vinda. É Jesus voltando à festa das bodas do Cordeiro, posição reafirmada em Daniel 12, 1. Então isso acontece onde? Pós-grande tribulação. Ok? Naqueles 75 dias. Ok? O noivo está voltando de onde? Da festa. De qual festa? Da festa com a igreja, com os arrebatados. Nesse arrebatamento, terá pessoa de Israel, irmãos? Hã? Com certeza. Estamos falando do remanescente lá no final, ok? Esse momento é lá para pós-tribulação. Aquele que não se rendeu, aquele que não recebeu a marca do anticristo, está lá, o Apocalipse trata isso. Recebeu a marca, não tem mais salvação para ele. Apocalipse capítulo 13, capítulo 16, né? Recebeu a marca, não tem mais salvação. É para aqueles que não receberam a marca. Para aqueles que não se curvaram diante do falso profeta, da imagem do anticristo, da falsa religião. Ok? E que permaneceram fiéis ao Senhor. Tá? Depois da batalha do Armagedon, muitos ficaram vivos, tanto salvos como não salvos, e Jesus irá julgar. Terminando o julgamento de Israel, aqui na terra, os crédulos vão com Jesus para o milênio, entrai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, e os incrédulos vão para o Hades, aguardando o juízo final. Jesus já se separou, agora o julgamento das nações, né? Jesus já se separou de Israel, agora ele se volta para os gentios das demais nações. Existem 3 grupos distintos de pessoas. Ovelhas são os salvos das nações, cabritos são os não salvos das nações, pequeninos irmãos são os judeus salvos no período da tribulação. Então nós temos ali que eles são perseguidos, injustiçados, enfim, e a separação do bode das ovelhas, né? Haverá salvo fora de Israel na grande tribulação, que estará vivo naquele momento? Sim. Ok? Então esses entrarão no reino. Não se levantaram contra o seu Senhor e nem contra os pequeninos. Agora os cabritos são aqueles que se rebelaram, que se receberam a marca do anticristo, que estariam vivos naquela época e que aí não entraram no reino, serão mortos naquele momento, perderão as suas vidas, irão para o Hades aguardar a segunda ressurreição. Está na sequência, dá para acompanhar? Mateus 25, 31 a 46 tem a mesma base explicativa e revelativa de Apocalipse 24, né? Onde Jesus estará separando as nações. Ele explica que ao vir, irá se sentar no trono e todas as nações serão reunidas diante dele. Volta lá para Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se quem? Aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas do decapitado por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses? Os salvos da grande tribulação. Ok? Julgamento não é o juízo final, porque o juízo final acontece mais à frente, depois disso aqui. Então, durante a tribulação, o anticristo será querer destruir os judeus, e qualquer um que ajudar a esses judeus estará exposto à fúria do anticristo. Então, a perseguição, né, uma fúria terrível
contra os santos. Porque qual a característica do governo anticristão, irmãos? Qual será a principal característica? Se levantar contra tudo que se chama Deus, que se liga a Deus. Vai banir. Nós temos hoje, precisamos entender esse contexto. O apóstolo João diz, claro, fala dos secessionistas, né, ali que saíram do meio da igreja, estão pregando o gnosticismo, enfim, e já chama esses de anticristos. Muitos anticristos já se levantaram no vosso meio. Então, quem são os anticristos que se levantam no meio da igreja? Aqueles heresias. Ok? Então, no meio da igreja, nós temos pessoas pregando contra a palavra do Senhor, contra a profecia de Deus, contra a vontade do Senhor. Esses já são dominados pelo Espírito de Cristo. No mundo, nós temos o que no mundo acontecendo? Se você olhar o mundo hoje, toda a questão ideológica, toda a questão acadêmica, muita coisa passando pela ciência, se levanta contra quem, irmãos? Quando fala lá de casamento homossexual, está levantando contra quem? Contra Deus, irmãos. Quando se falar de ensinar uma criança que ela pode escolher a sua opção sexual, está falando contra quem? Contra Deus. Quando se fala lá de uma questão, vamos dizer, de um poder concentrado, fala de quem? Fala do governo anticristão contra Deus. Da busca do poder pelo poder, da busca das riquezas, do abandono da fé, ou seja, aquilo que vai de encontro aos princípios e valores bíblicos, tudo que você vê por aí na nossa sociedade, que se levanta, não só no Brasil, no mundo, que se levanta contra os princípios e valores de Deus, irmãos, é espírito anticristão. Por isso nós estamos vivendo o princípio das dores. Por isso que no final dos dias, o amor e a iniquidade porque os valores bíblicos cristãos de Deus estão sendo. Para minar todo o propósito do Senhor como sociedade, como princípios e valores cristãos. Por exemplo, o abandono, vou colocar entre aspas aqui, o abandono da criação dos filhos pelos pais. Talvez os professores da rede pública podem dizer isso com muita propriedade. As crianças não carregam mais princípios e valores familiares. E quando é que isso começou? Quando se rompeu a família da forma estabelecida pelo Senhor. Começou a se cobrar algumas coisas de um e de outro, e foi deixando de lado a criação dos filhos. Perdeu-se um valor bíblico cristão ali, né? Eu não sou contra a mulher trabalhar, né? Até porque não seria antibíblico, porque Provérbios 30... ali o último capítulo de Provérbios fala justamente da mulher que trabalha, quer dizer bem o lar, seu marido, seus filhos. Mas houve, com esse movimento o feminismo, trouxe o quê, irmãos? Um pensamento anticristão. E que praticamente a família ali desestruturou. Se você pega o número de divórcios até aquele tempo e o número de divórcios de lá para cá, exponencialmente maior. Não estou dizendo que não haveria divórcio, não estou dizendo isso, mas a coisa ficou exponencial, porque tudo que se levanta contra Deus. E nós estamos vendo isso todos os dias acontecendo, nas reportagens. Peguem os filmes, peguem as novelas, né? Peguem as programações de televisão, peguem os livros não cristãos, não fora do contexto bíblico, leiam para você ver, carregados. Pega a letra das músicas. Tudo tem o quê? Pensamento anticristão. Eu não estou falando de direito, estou falando de esquerda, estou falando
É uma ideologia que se levanta contra tudo que há em Deus. Ok? Os valores e princípios de Deus são os principais alvos. Porque preparando para esse momento. Preparando para esse momento. Sim, nós temos uma série de coisas, né, na ciência, querendo habitar Marte, né, querendo habitar a Lua, querendo chegar nos outros planetas. Ou seja, isso vai contra Deus, irmãos. O avanço científico, o antropocentrismo. Hã? Sim, tudo isso já entra na questão do homem, né? Do homem pelo homem. Então, tudo isso vem acontecendo na nossa era. Século XX, século XXI. Onde nós estamos. Onde está sendo mais arraigado metade do século XX para cá, pós-modernismo. Né? Onde os valores absurdos começaram a ser questionados. No caminhar. E aí nós temos o último julgamento, que é o do trono branco, né? Que nós temos aí Apocalipse 20, de 11 a 15, Atos 17, 31, Romanos 12, 11, que é o juízo final. Como eu disse, não terá separação, né? Ali vão ressuscitar para a morte, para a condenação eterna. Aí nós entramos no milênio, esses 25 minutos aqui, a gente vai entrar um pouquinho aqui, né? Versos 4, 5 e 6 aqui de Apocalipse 20, e um contexto ali de Isaías, especialmente no capítulo 65, né? Verso 18, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será... Então não está falando de céu aqui. Ok? Não está falando de céu, está falando de terra. Se vai ter morte, se vai ter pecado, daqui a uns 100 anos, está falando de vida na terra. Mas é um momento especial aqui, ok? Então o profeta traz isso aqui, né? E Apocalipse traz isso. Já lemos o capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Os restantes mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O presbítero Hélio passou aqui pelo capítulo 11, foi o Hélio? Não, capítulo... Foi um dos capítulos lá de Isaías, né, que fala também sobre esse momento do reino milenar, né, de promessas para o reino milenar. Queridos, nós temos, basicamente, vou colocar são 3 posições teológicas com relação ao milênio. Nós temos os amilenistas, né? Quem são esses? Os que creem que o milênio começou na cruz. Então, nós já estamos vivendo o milênio. Jesus veio e estabeleceu ali o milênio quando morreu na cruz e ressuscitou. Basicamente, a presbiteriana, as igrejas históricas acreditam nisso. Nós temos os pós-milenistas, né? Ok? Quem são esses? Esses também creem, de certa forma, até certo ponto igual aos amilenistas, só que eles acreditam que a terra vai melhorando. Então, os pós-milenistas acreditam que Jesus voltará. Tem o ponto da volta de Jesus como base. Então, os amilenistas dizem que o milênio começou na cruz e vai até a volta de Jesus. Os pós-milenistas dizem que começou na cruz e vai até a volta de Jesus. A diferença é que os amilenistas creem que haverá uma grande tribulação, como Jesus preveu, haverá o anticristo, né? Não haverá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja haverá na volta de Jesus ao mesmo tempo. Então, essa é a característica desses milenistas. Os pós-milenistas também acreditam dessa forma. Só que o pós-milenista acredita que é o seguinte, que a terra que o evangelho vai tornando a terra melhor. Mas a Bíblia diz que a terra vai ficando pior quando se aproxima da volta de Jesus. Então, cai por terra essa segunda teoria. E nós temos os milenistas, que somos nós. Eu me encaixo aí na questão dos milenistas.
né? Ok? Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. É essa doutrina que eu ensino aqui na igreja já há alguns anos. Que o arrebatamento se dá antes da volta de Jesus, né? Depois Jesus volta e estabelece como estou pregando nesta manhã. Ok? Então nós cremos, estamos ensinando sobre o milênio. Porque eles alegam que aparece a palavra milênio só aqui em Apocalipse capítulo 20. Né? Mas se pegarmos essa doutrina de interpretação bíblica para outras coisas, também vamos ter coisas que aparecem só uma vez na Bíblia e são consideradas doutrina. Só que nós temos profecias do Velho Testamento, especialmente de Isaías, estamos vendo aqui, Zacarias, Daniel, né? Ezequiel, que são profecias que não se cumpriram ainda. E elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir quando? Basicamente nesse período que estamos aqui ensinando, que é o reino milenar. Ok? Então tem promessas de Deus feitas, sendo colocadas por cabeça e não por cauda. Já aconteceu isso? O povo de Deus? Não. Aconteceu onde? As nações virão e me adorarão. Aconteceu isso, irmãos? Como Isaías 66 coloca? Em que momento aconteceu que as nações adoram o Senhor? Virão e me adorarão, ou seja, comparecerão diante de mim. Vai acontecer isso no reino milenar. Ok? Isso. Nós temos o arrebatamento, é uma outra aula, né? O arrebatamento, ele acontece repentino. Ok? Não é que Jesus volta. Jesus só volta uma vez. Ok? Quem quer combater essa tese, diz, vocês estão pregando que Jesus volta duas vezes. Não, ele não volta. No arrebatamento, Jesus não volta. Ele manda recolher a igreja. Ok? Não é ele que volta, os anjos. Há uma palavra de ordem, uma tomada. Exatamente. Quando ele voltar, todo olho verá. Ok? Voltando. Porque entre o arrebatamento e a volta, no nosso ensino, só passam 7 anos. Ok? Sim, Wellington. Mas é isso mesmo. Porque como Jesus ressuscitou, ele caminhou entre essas pessoas. Caminhou, irmãos? 40 dias. Comeu com elas? Bebeu com elas? Tinha alguma glória diferente? Tinha? Não, as pessoas olhavam para ele como normal. Nós temos o corpo semelhante ao de Cristo. Ok? Quando ele voltar, não, ele volta glorioso e a igreja volta no corpo espiritual. Só que as pessoas olhavam para ele, não via lá uma áurea. via lá, não via um reflexo de luz. Então, quando ele caminhou com o discípulo de Emaús, eles só foram entender que a palavra dele realmente queimava no nosso coração. Aí ele está lá na mesa com eles, comendo, daqui a pouco ele... Não é isso? Lucas 24. Então, assim será essa convivência. Alguns se casarão, né? Quem se casou agora, casou. Quando voltar, não casa mais. Amém? Então... No milênio terá casamento, viu, irmão? Terá filhos, nascerá pessoas.
Só que aqueles que voltam com Jesus não vai casar mais. Amém? Vamos lá. Caminhando aqui. Primeira ressurreição. Você já está casada, Noêmia. Seu noivo é lindo demais. Amém? Glória a Deus. Seu marido, né? Amém. Primeira ressurreição, versos 5 e 6. Ressurreição significa que o corpo se une novamente com a alma e o espírito. Paulo trata isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição citada em João 5, 29, como a ressurreição do juízo. Os ímpios, desde Caim até o último, no final do milênio, serão ressuscitados no dia do julgamento do grande trono branco. Que dia que serão ressuscitados? No dia do julgamento. Que aí a pouco vai dizer que os mortos darão os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, enfim. Quando acontecerá isso? No dia do juízo. Final do milênio. Ok? A primeira ressurreição acontece antes do reino milenar, do arrebatamento da igreja e durante a grande tribulação, né? Os mortos que morreram durante a grande tribulação também serão ressurretos e comporão aí esse grupo de pessoas que estarão diante do Senhor adorando o reino milenar. Sim? Não é para falar, hein, meu santo? No Hades. Alma. Lançar o corpo e a alma no inferno já é lago de fogo. Juízo final. A diferença daqueles que são ressurretos com Cristo, na primeira ressurreição, receberão um pneuma sarx, um corpo espiritual. Ok? Um corpo semelhante ao do Senhor, como Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 15. Os da segunda morte restarão como morreram. Como morreram. Ok? O turno branco vai ser a ressurreição dos condenados, dos que morreram. Ou mesmo os que foram abortados, que já tinham vida, né? É uma coisa que o Senhor reservou para ele. Não tem como afirmar em que corpo eles ressuscitarão, irmãos. Amém? Não tem como. Mas eu sei que se forem eleitos, estarão com o Senhor. Ok? Se não, não estarão com o Senhor. Essa é a resposta que eu posso dar, né? As crianças é uma lacuna também. Mas o Senhor, quando cria o ser humano, já o cria, aos olhos dele já tem a sua formação. Tem alguns autores que defendem que as crianças ressuscitarão na forma adulta. Ok? Mas eu não estou afirmando isso. Eu não tenho base bíblica para dizer que os que morreram em Cristo serão ressuscitados em corpo espiritual. Agora dizer como é que a criança vai ressuscitar, o recém-nascido, né? Se ela vai crescer, se ela vai estar como criança e crescer, se nesse caso vai se desenvolver. Então são coisas que, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, as não reveladas pertencem ao Senhor. Então tem coisas que não dá para a gente... Eu vou cometer um grande erro
eu penso, mas o que eu penso não posso colocar como ensinamento para a igreja. Ok? Entenderam, né? Eu poderia colocar se eu tivesse convicção, né, dessa doutrina. Não tenho. Se a Bíblia fosse muito clara com relação a isso. Tem várias correntes teológicas que eu não quero tratar nelas aqui, porque acaba gerando mais confusão. Especulação. Ok? Sim, olha só. Parábola de Lucas capítulo 15. Rico e Lázaro. Vocês reconheceram? Reconheceram. Quem estiver no Hades, vai saber por que está no Hades. Tormento. Tormento. Eu estou aqui porque eu não neguei a Cristo. Tormento. Quem estiver no paraíso, vai saber que está no paraíso. Ok? Nós não teremos o que? As dores, ok? Daqueles que ficaram. Você não terá, por exemplo, uma dor pelo marido ter ficado, pelo filho, enfim, isso não vai doer no coração. Tamanha é a glória que vai, né, se manifestar, é a questão da justiça de Deus. No Hades não haverá corpo, a alma, a espírito, né? Ok? O corpo vai ser na ressurreição, tá bom? Aí é um outro estudo que chama-se o estado intermediário dos mortos, que é terrível também, né? Aí você fala do inferno, você fala do Hades, você fala do Sheol, você fala do Gehenna, né? Do Tartaros, você fala desses lugares muito, muito profundos. Não, purgatório é a orla do inferno. Os irmãos estão perguntando, purgatório, onde é o purgatório, irmãos? Para começar, ele não existe. E na doutrina católica romana é a orla, né, do inferno. Então quem morre e não foi contemplado pela igreja, ali, vai para a orla. Fica na beira lá, né? Então ali, é por isso que tem a intercessão dos santos. Orar, acender vela, fazer um mês, 2 meses, 5 meses, 10 anos, 20 anos. Orar para que eles possam sair de lá. Ok? É o limbus patrum. E tem o limbus infantum. Esse o Papa João Paulo II pediu até perdão, né, por essa doutrina de que as crianças também, que não eram batizadas, que tem uma questão na Igreja Católica, se você não for batizado, você é pagão. E se criança morrer pagão, isso no Nordeste é muito forte, né, Noc? Se morrer pagão, vai para o limbo, né? Que é o limbus infantum, a orla do inferno. Não está nem no céu, nem no inferno. Amém? É mais uma doutrina para causar medo, para arrecadar dinheiro. Amém? Para manter algumas atividades, irmãos, por exemplo, missa de sétimo, de 10, de 30, de 50, de 100, né? E as orações, as romarias, enfim, tem toda uma questão para fazer diferença entre aqueles que são santos e não são santos, né? Então tem toda uma questão aí religiosa, falsa religião. Essa falsa religião, ela vai ser destruída no capítulo 17 de Apocalipse. Nós temos a falsa religião cair no capítulo 17 de Apocalipse e temos a Babilônia comercial cair no capítulo 18. Ok? Antes da volta de Jesus. Amém? A própria religião falsa, o anticristo vai destruí-la. Quem vai destruir essa falsa religião é o anticristo. Porque ele não vai aceitar a concorrência. Ele vai usá-la no início do seu governo e depois ele destrói. Porque a adoração é só para ele. Ok? Então não vai ter esse negócio de santos, enfim, tal, isso vai ser tudo destruído. Né? A falsa religião, é a Babilônia religiosa. Essa vai cair pela mão do anticristo. A Babilônia espiritual, a comercial vai cair, né, pela mão do Senhor. Ok? Então, segunda morte, né, os ímpios de Caim, até o último, vão ser ressurretos. Quem participar da primeira ressurreição? Igreja, no arrebatamento. 1 capítulo 4, versos de 13 a 18. As 2 testemunhas durante a tribulação vão ser mortas, né?
Quem são as duas testemunhas? Se alguém souber, me fala, tá? E tu? Porque alguns dizem que só aqui é Moisés e Elias, né? Só que não está escrito isso. Amém? Os santos do Velho Testamento, os santos mortos pelo anticristo na tribulação, todos eles participaram da primeira ressurreição. Propósito do milênio: estabelecer o governo de Cristo sobre a terra e o pleno conhecimento de Deus. Jesus vem, destrona um governo mundial anticristão e inaugura um governo mundial de justiça, de equidade. O profeta Jeremias fala, e o profeta Ezequiel fala da glória de Deus sobre toda a terra, né? Encherá toda a terra. Amém? Então nós temos esse momento aí do governo, a promessa de Davi se cumprindo, que não faltará o quê? Quem se assente no seu trono e assentará eternamente, Jesus Cristo, né? Messias. Interromper o poder do mal, já falei. Prover uma prova ou um teste final para a humanidade. Levar Israel a seu lugar legítimo e profetizado diante das nações. As características do reino milenar: prevenção da total destruição da terra em face dos juízos derramados e do poderio do reino anticristão, porque a terra, se você pega os selos, as taças e o selo, taças e trombetas. Se você pega esses três juízos de Apocalipse, abalarão todo o planeta. Abalarão terremotos, enchentes, poluição, queimadas. A gente acha ali, a linguagem ali, quando os rios se tornarão em sangue, né? As águas potáveis, isso é poluição. Nada mais do que isso. Não vai ter rio de sangue. Isso é uma linguagem figurada, apocalíptica, né? Para demonstrar que não haverá água potável. Então, um texto dos rios, um texto dos mares, né? A terra será queimada. Nós temos as queimadas naturais já acontecendo, ou seja, no planeta quase já não tem mais florestas. Não é verdade? Então, as queimadas, coloca a culpa no governo aí, né? Mas coloca a culpa em Deus, irmão, porque é juiz de Deus, tá? As queimadas é culpa de Deus, amém? Você não pode dizer isso, né? Porque as queimadas fazem parte desse processo já inaugural, do princípio das dores, né? Então nós temos os terremotos, os abalos sísmicos, os abalos naturais, né? O aquecimento da terra, tudo isso. O sol, não é que o sol vai aquecer, a terra que vai sentir mais o calor do sol, né? A ponto do homem não conseguir ficar ao ar livre, né? Isso já tem. Então tudo isso aí é consequência que vai abalar o planeta, ok? Tem coisas que já estão acontecendo em grau menor, mas que naquele período concentrado, os 3 anos e meio, o final da grande tribulação, as coisas serão terríveis. Se a gente fosse levar ao pé da letra, a Bíblia diz que vai chover pedras de 45 quilos. Letra, ok? Pode ser granizo, chuvas fora de época, né? Então as destruições estão acontecendo por toda fome, pestes. Então nós temos aí uma série de acontecimentos descritos lá nos ais, nas taças, nas trombetas e nos selos, né? Selos, taças e trombetas. E nós temos também os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que vão saindo à medida ali com esses juízos, ok? Será um período de teste e nem todos serão aprovados, pois o mal, mais uma vez, os seduzirá. Interessante que aqueles que entraram no reino, entraram porque terem escolhido a Cristo, né? Estão separados ali, entraram no reino, a igreja voltou e tal. Só que a humanidade vai, 1000 anos, ela vai se procriar, aumentar. Então muitas pessoas vão nascer, e vão nascer com a natureza pecaminosa, continuar nascendo com a natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que, o verso 7 diz que o diabo vai conseguir adeptos, né? Corações que vão querer marchar contra o governo central, irmãos. Olha a audácia. Jesus Cristo sentado, governando, né? E um exército se prontando no milênio, no final do milênio, ok? Então será um teste e nem todos serão aprovados, né? Porque Isaías fala de um pecado aos 100 anos. Aquele que pecar aos 100 anos, será o quê? Está no texto aí de Isaías, 65. Amaldiçoado. Qual é a maldição? Morte. Quem vai morrer jovem vai morrer com 100 anos. Vai ter morte. Vai ter pecado. Sim, Enoque?
Isso, vamos passar isso. Tá... Esteja orando, Joseni. Por essa manhã tão especial, Pai. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de entendermos a Tua palavra, de compreendermos a Tua vontade e de termos essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Manuel, pela sua disposição, pelo seu coração, pela sua paixão. Continua abençoando o Teu filho, renovando as suas forças, trazendo graça, entendimento, cobrindo a vida dele com o Teu sangue. Nós, como ovelhas, nós queremos pedir pelo nosso pastor, oramos pela saúde, oramos pela emoção, oramos, Pai, para que o Senhor seja com ele. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado pelo ensinamento que recebemos. A cada um de nós que o Senhor deu, a porção que o Senhor nos deu nessa manhã. A Ti a honra, a Ti a glória. E, Senhor, nós queremos dizer sim, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E queremos dizer também, Maranata, Deus, ora vem, Senhor Jesus. Esperamos o Senhor, porque entendemos que estar contigo será glória, será a realização dos nossos propósitos, Pai. Obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém.